Se você entrou nesse vídeo para aprender um pouco mais da palavra de forma rápida, simples e objetiva, você entrou no vídeo certo. Seja bem-vindo ao canal, eu sou o pastor Diego Ferraz e sem demora, sem delongas, vamos para o vídeo do estudo, tá bom? Observa só, hoje nesse vídeo nós vamos aprender um pouco mais no Evangelho de João, no capítulo 12, do versículo 37 ao 50. Isso aqui é a continuação dos vídeos anteriores. E deixa eu só te falar uma coisa, esse vídeo tem um pedacinho aqui que algumas pessoas acham meio polêmico, viu? Mas aqui tá entre o meio do vídeo pro final, você vai entender melhor. Mas continua aqui desde o início para você entender melhor o que vai vir aí. Alguns acham um pouco polêmico, né? Mas algo simples que eu quero dizer, é bem fácil de entender. Observa só. Vamos aí iniciar no versículo 37 do capítulo 12, que vai dizer: E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele. Isso aqui está mostrando o grupo dos judeus, o grupo dos gentios. Jesus fez alguns sinais, ressuscitou Lázaro, pessoas iam ver Lázaro, né, e acreditando e viram realmente que Lázaro tinha sido ressuscitado dos mortos, que Jesus ressuscitou Lázaro, e muitos acabavam crendo em Jesus, mas muitos até vendo e ouvindo que Lázaro foi ressuscitado por Jesus, o que acontece? Eles não deram crédito para Jesus. E aí o versículo 37 mostra isso e diz: E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele. Então, eu, principalmente novo convertido, eu orava a Deus e falava: Deus, se você curar fulano e trazer tal sinal, essa pessoa vai acreditar no Senhor. Mas Deus sabe que tem pessoas que até com os sinais têm um coração duro. E olha o versículo 38, olha o que diz: Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na sua pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? 39. Por isso, não podia crer, porque Isaías disse ainda: cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Então, se endurecer o coração, para que não vejam com os olhos, então eles viam com os olhos físicos, mas os olhos espirituais não conseguiam ver. E nem entendam com o coração. O que é isso? A pessoa tem que entender com o coração. A palavra que é dita, a palavra que é pregada, a palavra de Deus que é apresentada para a pessoa tem que entender com o coração. E se convertam. O que é entender com o coração? O coração está aberto à mudança. E quando a palavra vem e gera o desconforto, porque a gente vive de uma forma e a palavra mostra que não é para viver daquela forma, é para viver de outra, há um desconforto, mas o coração está aberto e a pessoa faz o quê? Se converte. E aí diz: e sejam por mim curadas. Olha o versículo 41. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. Versículo 42. No entanto, muito dentre as próprias autoridades creram em Jesus. Esse versículo é muito importante. Olha o versículo 42. No entanto, muito dentre as próprias autoridades creram em Jesus. Pessoas que tinham conhecimento da palavra, pessoas que tinham conhecimento das escrituras do Antigo Testamento. Muitos creram. Só que tem um mais aí nesse versículo. Observa aí esse mais, ó. Mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, porque para não serem expulsos da sinagoga. É brincadeira um negócio desse? Muitos dentre os fariseus, muitos dentre as autoridades creram em Jesus. Mas aqui, por causa dos fariseus, não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga. Tem pessoas que pode estar vendo esse vídeo, ou viu algumas outras pregações, ou já foi na igreja, ou já leu a Bíblia, e não confessa que Jesus é o Senhor. Mas por quê? Porque tem alguma coisa por trás que está impedindo. E aí a Bíblia, no versículo 43, que é dando continuidade,
vai mostrar o porquê que eles não confessavam também. Vai dizer assim, ó, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Muitas pessoas não confessam que Jesus é o Senhor porque amam mais alguma coisa. Algum tipo de pecado, a pessoa acaba amando mais esse tipo de pecado do que a Deus. Ou ama mais alguma outra coisa do que a Deus. Então está fazendo esse outro algo, esse outro objetivo, essa outra paixão, ou que seja, ser o seu Deus. Então quando eu falo bem assim, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus, estava fazendo a glória dos homens o seu próprio Deus. E as pessoas deixavam de confessar que realmente acreditavam em Jesus. E se escondia e não demonstrava realmente que estava crendo no que Jesus tinha pregado. E isso não parou lá. Existe isso ainda nos dias de hoje. Mas vamos lá, porque tem uma polêmicazinha aí mais para frente aí. Olha o versículo 44, que vai dizer: E Jesus clamou, dizendo: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, todos aqueles que creem em Jesus, qual é o objetivo de Jesus? Que a pessoa não permaneça nas trevas. Então, a pessoa que crê em Jesus e permanece nas trevas está vivendo como esses fariseus ou essas autoridades que creram em Jesus, mas ainda continua amando mais algo das trevas, continua amando mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, a pessoa que acredita na luz, acredita em Jesus, mas permanece nas trevas, ela não se converteu de verdade. Ela não se converteu, ela foi meio que convencida que Jesus é Deus, mas não deixou Jesus fazer a obra completa. Não deixou Jesus tirar ele das trevas e colocar na maravilhosa luz. Olha o versículo 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo. Quando Jesus fala se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, essa guardar que Jesus está falando é não mudar a sua vida, né? Não guardar é não abrir mão da sua própria vida para agradar a Jesus. Então guardar não é só eu ouvi, guardei na mente, ou eu vou escrever em algum lugar, vou guardar em algum lugar. Esse guardar é ouvir, entender e obedecer. É obedecer a Jesus. Só que ele fala, a pimentinha tá bem aí, ó, a polêmicazinha tá bem aí. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo. Aí algumas pessoas falam assim, tá vendo? Nem Jesus julga. Por que você quer julgar a minha prática pecaminosa? Por que você está falando que tal coisa que eu faço é pecado? Nem Jesus julga o ser humano. Mas calma, vamos continuar aí que você vai entender melhor. Vou repetir o versículo 47 e dar continuidade, ó. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo. Aí a continuação, não para aí não, que as pessoas pegam uma partezinha, né? Vamos continuar. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvar. Aí as pessoas falam, tá vendo? Até Jesus falou que porque eu não vim julgar o mundo, e sim para salvar. Jesus veio só para salvar. Nem Jesus julga. E você, meros mortal, né? Quem é você para julgar? Mas Jesus continuou a fala, ele não parou aí não, viu? Olha o que Jesus continuou na fala dele, versículo 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. O que é isso? Vou ler de novo. Quem me rejeita, Jesus falando, ó. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Então Jesus falou assim, ó, eu não vou julgar não, viu? Mas tem quem vai julgar ele. Sabe quem vai julgar? Vai dizer a própria palavra que falei. Então a pregação de Jesus, a palavra. E também Jesus também é o verbo, Jesus é a palavra.
Nesse momento, Jesus, como homem, ele não veio para julgar, veio trazer a salvação. Aí vai falar bem assim: a própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Que último dia é esse? No julgamento final. Sabe quando a gente aprende que no último dia, né? No último momento vai ser o encontro do ser humano com Deus? É como se, trazendo bem um resumo assim, é como Deus olhasse assim e falasse assim: bem, você ouviu a pregação, não ouviu? Você leu a Bíblia, o evangelista passou e pregou, você ouviu no rádio, você viu na televisão, você viu no vídeo falando sobre as pregações que Jesus trouxe e toda a Bíblia. Jesus é a palavra, a própria palavra é o próprio Jesus. Então você ouviu, você leu, você assistiu em vídeos na internet, no celular, na TV, no tablet. Então, tudo aquilo que você ouviu, eu vou te cobrar agora. Você guardou a palavra? Você deixou Jesus te mudar através da palavra que foi dita? A gente aprende que na Bíblia nos mostra que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas o Espírito Santo convence o homem através de quê? Através da palavra. A palavra vem, ele escuta, entende, leva ao coração e deixa o Espírito Santo mudar. Então, quando Jesus fala, lê o versículo 47 e 48, que fala assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem que o julgue, a própria palavra que falei. Essa o julgará no último dia. Quem vai julgar? Quem vai te julgar? A palavra. Para a palavra julgar a pessoa, o pecado tem que ser combatido. Tem que ser revelado. E você revela o que é pecado e o que não é, pregando, expondo o que está na Bíblia. Você vai falar de vários pecados. Se você quer saber um pouco mais sobre isso e não assistiu ainda, entre na playlist, vai estar o link embaixo. Entre na playlist e assista o vídeo de João 3,16. Eu estou explicando um pouco mais sobre esse tema aí, sobre o pecado, sobre julgamento, sobre algumas coisas. Assista depois, mas espera terminar esse vídeo primeiro, depois você vai lá e assiste, se você não assistiu ainda, tá bom? O vídeo de João 3,16. Então, observa aí agora o versículo 48, que eu vou ler de novo e continuar. Observa: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem que o julgue, a própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. Então, o que Jesus anunciou vai ser usado para te julgar. E para me julgar também, viu? A começar por mim. É aquilo que eu leio na palavra, aquilo que eu já ouvi dos pregadores, nas ministrações, nos louvores que são bíblicos, nos louvores baseados na Bíblia, viu? Não é nos louvores, nos achismos, porque tem muitos louvores aí que não é bíblico, tem que ter cuidado. A gente tem que conferir na Bíblia se realmente aquele louvor bate certinho. E aí vai dizer no versículo 50: e sei que o seu mandamento é vida eterna, portanto, as coisas que eu digo exatamente assim, como o Pai me falou. Então Jesus veio para cumprir, né? Veio através da ordenança do Pai, o Pai o enviou, e ele diz o quê? Que ele pregou aquilo que o Pai ordenou. E ele falou: eu não vim julgar ninguém, mas ele quis dizer naquele momento. Porque no final dos tempos, o próprio Jesus vai julgar, porque ele é a palavra. Entenderam aí? Quero agradecer a você que ficou até aqui nesse momento. Vai vir ainda mais vídeo por aí. E se você ainda não é inscrito no canal, ó, entra aqui, se inscreva no canal, aproveita, é de graça. E ainda ajuda o canal a crescer. E também, se você não assistiu os vídeos anteriores, entra aqui na playlist que vai estar aparecendo e assista os vídeos anteriores. E também o vídeo de João 3,16 você também encontra aqui ou no link que vai estar embaixo na descrição, tá bom? Deus abençoe e te aguardo no próximo vídeo.